Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Estamos fazendo uma grande jornada sobre expressões ou palavras que geram dúvidas quanto à escrita, quanto ao significado. Já estamos tomando aqui no quarto dia, certo? Uma jornada de fato. Amanhã encerraremos e no sábado faremos um resumão. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal e dê seu like. Vamos lá? 8.2. Vamos nos ver amanhã ou vamos se ver amanhã? O sujeito do verbo vamos é de primeira pessoa do plural, nós. Por isso, a forma correta é vamos nos ver, certo? O verbo estando na primeira pessoa do plural, vamos, quem vai? Nós. Quem vamos a propósito, né? Nós. Nós vamos te ver amanhã ou a ver, né, amanhã, certo? Nesse sentido, continua mesmo colocando o pronome depois do verbo, seria a forma correta essa primeira opção, ok? 83. Dia a dia, frente a frente, cara a cara. O que fazer? Esse aí entra a crase ou não? O acento grave não deve ser utilizado em termos com palavras repetidas, certo? Isso é regra. Ponto final, certo? Dia a dia, frente a frente, cara a cara, sopro a sopro, homem a homem, mulher a mulher. Independe aí se a palavra é feminina, se é masculina. For palavra repetida, é o a preposição somente só, ok? 84. Meio-dia e meia ou meio-dia e meio. Qual a forma correta? Quando a palavra hora aqui implícita, certo? Meio-dia, quando pergunta aí a ideia de hora, né? Meio-dia e meia hora. Meio-dia e meio hora. Então, está subentendida aí após o advérbio, certo? Quando hora aqui implícita é fracionada, sempre utiliza-se meia. Portanto, meio-dia e meia hora, né? Meia é numeral fracionário e deve concordar em gênero com a unidade fracionada. Ou seja, quando for meio no sentido de advérbio, aí sim ele é invariável, portanto, não se admite a flexão. Mas como meia no sentido de numeral, numeral é um determinante e ele concorda, certo? E a ideia de fracionário, como a informação está aí literalmente na tela de vocês, certo? Eminente ou iminente. Nesse caso, admite as duas formas. Eminente está relacionado à qualidade, à excelência, certo? Você é um eminente profissional, um excelente profissional, um exímio profissional, certo? Está no sentido diretamente de qualificação, característica específica de um profissional, de uma pessoa. Seja com relação à profissão, seja a comportamento, seja a relacionamentos, ok? Já iminente indica que vai acontecer em breve, um fato, né? Um acontecimento. Sem dúvida alguma, é iminente a presença da chuva no inverno. É fato, né? Não é uma questão duvidosa, não se está ligado à subjetividade. Todo inverno chove, pouco ou muito, sempre chove, certo? Continuando, 87. Descrição, descrição. Descrição está relacionada ao ato de detalhar algo, reunir características, descrever, né? E aí a gente falou até no curso de redação, né, que eu falei a série redação, a ideia de texto dissertativo, descritivo, narrativo. Naquela ideia do texto descritivo bate bem com esse 87, né? Descrição está relacionada ao ato de detalhar algo ou reunir características. Você fez uma bela descrição daquela arte plástica, ou seja, comentou minuciosamente, certo? Descrição está no sentido de qualidade de quem é reservado. Uma pessoa tímida, uma pessoa comedida, certo? Sua descrição é exuberante. Às vezes é bom, mas em determinadas situações
é até ruim a descrição, nesse sentido de comedição, porque às vezes há situações que é necessário calar, há situações que é necessário se expor, falar, ok? 8.9. Admitem-se vendedores ou admite-se vendedores. O verbo aí pronominal ficaria no singular ou no plural, né? O correto seria no plural, porque admitir é transitivo direto, certo? Como tal, não exige preposição entre ele e o objeto da frase e, portanto, concorda em número com o sujeito, certo? No caso, vendedores é sujeito, vendedores na loja, certo? Pensemos aí na situação da loja, né? Admitem-se vendedores, né? Um grupo de pessoas ou um grupo de gerentes está admitindo aí pessoas que têm habilidades com vendas, certo? Então, como está aí no plural, o verbo também no plural, tá ok? Precisa-se de vendedores ou precisam-se de vendedores? Qual é a forma correta? A primeira. Por quê? Nesse caso aqui, quem precisa de algo, portanto, precisar permanece no singular, certo? Essa aí, você vê que a regência do verbo com relação à preposição está muito ligado ao sentido no qual ele está empregado, tá ok? Veja, quem precisa de algo, certo? Então, o verbo precisar pede obrigatoriamente a preposição, portanto, ele é um verbo transitivo indireto, ok? Então, quando ele estiver no sentido de transitivo indireto, ele permanece no singular, certo? Porque algumas pessoas têm esse hábito de falar por conta do objeto estar no plural, mas veja, o objeto vai depender do sentido do verbo. Observe que no verbo admitir, a situação já difere. O verbo admitir é um verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto, ele não pede preposição, portanto, no caso do transitivo direto, por não pedir preposição, ele se pluraliza com relação ao objeto, certo? E ao sujeito da oração. Continuando, supor ou transpor, certo? Os verbos derivados do verbo por, certo? Serão conjugados como o verbo primitivo. Quem é o verbo primitivo? Por, certo? Você fala interpor, supor, transpor, justapor, todas essas formas derivacionadas, né, do verbo por se conjugarão na sua forma primitiva. Por exemplo, o verbo pôr. Eu ponho, tu pondes, ele põe. Então, vai seguir a mesma lógica. Eu suponho, tu supões, ele supõe. Nós com o verbo transpor, eu transponho, tu transpões, eles transpõem, certo? Então, permanece igualzinho com relação ao verbo pôr. Então, você conjuga o verbo pôr mentalmente, vê como ele termina, vai seguir os outros verbos que derivam dele, certo? E aí tem o exemplo, né? Se você supor que o seu plano dará certo, nós poderemos executá-lo. Você supor. Aí o certo. Se você supuser, né, que o seu plano dará certo, nós poderemos executá-lo. Veja, no caso aí o verbo ser, né, ele observe que está conjugado na forma do subjuntivo. Nós demos uma aula sobre as flexões verbais, seria interessante vocês estudarem essa aula, que eu falo minuciosamente qual é a ideia, como entender, e vamos fazer também uma aula sobre terminação verbal, que é justamente para conjugação, é uma aula específica para conjugar verbos regulares, irregulares, anômalos, abundantes ou defectivos, certo? Então, veja, nesse caso aí, por ser estar no modo subjuntivo, a forma ser vai se colocar no verbo também no seu infinitivo. Ok? Então, veja que aí o verbo está na forma infinitiva. Se você supuser que o seu plano dará certo, nós poderemos executá-lo. É a forma correta. Aí não se você supor.
Porque até pelo fato, pessoal, se você utilizar esse verbo supor, na verdade ele vai se transformar em outro verbo, certo? Supuser é justamente a ideia de você possibilitar uma realidade. Supor é uma hipótese, mas é uma hipótese próxima do real. A outra é uma hipótese quase que utópica, certo? Em português tem essas nuances que modifica levemente, certo? Como poderíamos dizer assim, sutilmente o significado da palavra, certo? E isso acontece de fato. Continuando, manter ou conter, né? Os verbos derivados do verbo ter seguem aquela mesma linha dos verbos derivados do por, né? Eles serão conjugados como no verbo primitivo. Então, seria errado você dizer: se você manter a rotina dos treinos, alcançará excelentes resultados. O certo é: se você mantiver, certo, a rotina dos treinos, alcançará excelentes resultados. Veja que a forma, né, do manter, né, você vai acrescentar aí um sufixo, certo? Veja que é acrescentado o sufixo, além da sua forma prefixal. Então, tem o verbo ter, tem um prefixo, que é o man, né? E ver, que seria um sufixo. Há um ajuste na palavra, certo? E muitas vezes, por não ser utilizado dessa forma, há um certo estranhamento do falante quando se analisa esse tipo de frase, certo? Se você mantiver e não se você manter, ok? Até porque, veja, só para reforçar essa ideia, o ser aí está como uma condicional. E a condicional é de colocar dúvida na forma verbal. E o verbo ele é justificado, realçado, justamente também, além dele propriamente dito, a condicional, para pôr dúvida sobre um fato. Se você mantiver a rotina, certo? Isso só se uma condicional, você alcançará excelentes resultados. Ok? 9.3. Tinha chego ou tinha chegado? Verbos abundantes que admitem duas formas de participo passado. Então, essas duas formas estão corretas. Por quê, pessoal? Quem viu a nossa aula sobre verbos abundantes, é uma das classificações dos verbos, e são formas que você tem o verbo auxiliar, certo? Só discar aqui, verbo auxiliar, que é o verbo ter flexionado, veja só, desses dois. E você tem o verbo no particípio, chamado verbo principal, no particípio, que admite duas formas para a sua forma conjugada, né? Poderíamos dizer assim, mas conjugada na forma do particípio irregular, chego, e do particípio irregular, chegado. Então, as duas formas estão corretas, ok? E isso acontece com alguns verbos, não todos, certo? Tem verbos que não se aceita a sua forma, como eu diria assim, duas formas no particípio. Às vezes é melhor você procurar um outro verbo do que necessariamente esse outro verbo, por provocar dúvida. Eu sempre aconselho o seguinte: se você tem dúvida com relação à forma de pronunciar, procure um verbo sinônimo, certo? Ele tinha chego, ele tinha ido, né, a um determinado lugar, certo? No caso de chegar aí, ele tem vindo, né? Ou ele tinha vindo de determinado lugar, certo? No caso aí, chegar, você substitui pelo verbo vir, certo? Ok? 94. Na minha opinião ou na minha opinião pessoal? Pessoal, veja aí no segundo exemplo um pleonasmo. Minha opinião já é pessoal. Então, na minha opinião pessoal, é um pleonasmo, ou, numa linguagem mais técnica, uma tautologia, ou seja, uma redundância de palavras desnecessárias. Por quê? A palavra em si só já tem a ideia da pessoa que emitiu a mensagem. Então, na minha opinião, já é você. Se é pessoal, poxa, se você está falando minha, já é pessoal. Entende? Você utilizou aqui minha, opinião e pessoal, chamada de pleonasmo.
duas palavras com o mesmo sentido. Isso é desnecessário. Embora, e no texto poético, e isso é observado também na Sagrada Escritura, na Bíblia, essa forma, mas tem uma intenção, certo? Como ali é um texto cheio de metáforas, de figuras de linguagem, às vezes quer realçar uma informação, mas um texto formal, um texto dissertativo, descritivo, não se faz esse tipo de figura de linguagem, até porque o objetivo do texto descritivo e do texto dissertativo é a objetividade e não a redundância, pleonasmo ou tautologia, certo? Então, na minha opinião, ponto. Não na minha opinião pessoal. Ok? 95. Anos atrás ou há anos atrás. É a mesma ideia. Veja, anos atrás já é ideia de passado. Você utilizar há anos atrás está errado. Por quê? Lembrando, viu, pessoal? Isso num texto descritivo e num texto dissertativo. Num texto poético, você tem toda a liberdade porque há uma intencionalidade. Certo? Mas veja, o verbo haver aqui, na sua forma com H aqui, já é a ideia de passado. E atrás também passado. Então, veja, isso continua sendo um pleonasmo, uma tautologia, uma redundância. Tá ok? Por hora, certo? Por hora está relacionada a um intervalo de 60 minutos. Ele pedala 20 km por hora. Aí você vê aí, 20 km por hora, a ideia de a cada minuto ele percorrer 1 km. Ok? Por hora sem H. Por hora sem H significa simplesmente por enquanto, certo? Neste momento, por hora, certo? Por hora você está feliz, ou seja, neste momento, nesta circunstância, neste dia, nesta semana, ok? Então veja, 1 por hora com H se refere literalmente ao intervalo de 60 minutos, sem H significa por enquanto, ou neste momento, ou neste dia. Especifica não a hora, mas o dia, ou a semana, ou o mês, ou o ano, certo? Não necessariamente ao tempo, hora, e sim ao dia, ok? À semana, ao mês ou ao ano. Joia? E para finalizar essa nossa aula de hoje, vamos pegar aqui com ratificar, retificar, certo? Veja que essa palavra é muito utilizada por aí, mas muitas vezes mal empregada, melhor dizendo. Ratificar significa confirmar, né? Dar certeza de algo, né? Dar a clareza da informação, certo? Marcos ratificou a reunião, ou seja, confirmou, deu certeza de que ele vai estar lá presente, certo? Deu certeza de um fato. Qual é o fato? A reunião acontecerá. Retificar, você tem a ideia de corrigir, consertar algo que estava quebrado, danificado, você corrigiu, consertou. Isso pode ser empregado de... Por exemplo, já ouviram falar com certeza retífica tal, retífica França, retífica retífica de mototáxi, né? Retífica de bicicleta, retífica de automóvel. Então, a ideia ali é de realmente consertar, né? Algo que está danificado. O seu texto foi retificado por mim. No caso aí, uma redação, certo? Não é a primeira vez em que aprendem, uma vez que o povo... Aliás, a primeira vez que, certo? Eu me atropelei aí as bolas, hein? Mas vamos lá. Então, sem a primeira vez em que, de tantas as vezes, essa foi a primeira vez que. Então, é essa a ideia. Ou seja, algo que aconteceu reincidentemente, várias vezes, mas somente uma dessas tantas vezes que você atinou, que você percebeu, que você esclareceu algo, ok? Então, a ideia é justamente essa, né? Não é a primeira vez em que apreendem, uma vez que o povo aprende. Veja,
A informação, o verbo apreender aí é que você está aperfeiçoando, você está revendo várias vezes aquele assunto, ou aquele objeto, ou aquela arte, você está refazendo várias vezes para aperfeiçoá-la. Ou seja, mas vai ter uma dessas vezes que você vai dizer assim, poxa, consegui agora aperfeiçoar de fato. Tentei, e nessa última vez consegui, depois de tantas tentativas. Então, você utiliza nesse tipo de ideia a primeira vez em que, certo? Ou seja, fatos recorrentes de uma mesma situação, em que uma dessas situações você chegou a dizer, eureka, encontrei, acertei, resolvi. Eureka é um termo grego, né? Os gregos, sobretudo, Arquimedes, quando estava para descobrir algo, toda vez que ele descobria algo genial, né? E aí, cientista grego, né? Filósofo grego, ele falava, eureka, encontrei, né? Acertei, resolvi, entendi, né? Várias interpretações, mas sempre com o foco de dizer assim, cheguei a uma conclusão. Já a primeira vez que, sem a preposição em, primeira vez de um acontecimento, ou seja, é o início, o começo, o princípio, certo? O exórdio. Essa foi a primeira vez que você me falou. Ou seja, você sempre estava lá em silêncio. Em algum momento, você desasnou, como diz o Matuto, né? Se expressou, se colocou. Joia? Que sem acento, que com acento. Que sem acento, ele tem a função de classificação de pronome, conjunção advérbio ou partícula expletiva. Essa partícula expletiva, pessoal, é um termo que pode ser retirado da frase facilmente e não vai prejudicar o sentido da frase, certo? Convém que o assunto seja esquecido rapidamente. Esse que aí é uma conjunção, certo? Como seria o que pronome se ele substituir o nome? Por exemplo, eu digo assim, a porta que comprei estava quebrada. Esse que é pronome. Como advérbio, quão maravilhoso és. Esse que, a sua flexão. Lembre-se que eu posso utilizar o que e sua flexão. Quais, né? Quão, ok? E como partícula expletiva, por exemplo, eu digo assim, o que é que tu pensas? O que é que tu pensas? Esse segundo que é uma partícula expletiva, porque eu posso retirá-la. O que tu pensas? Certo? Eu posso falar o que é que tu pensas, aquela pergunta, né, de adivinhação. O que é que é? Não, você só pode dizer o que é isto. O que tu pensas, ao invés de dizer o que é que tu pensas. Então, esse segundo que é chamado de partícula expletiva. Ela está ali só como uma expressão enfática, mas que, ao ser retirada, não prejudica o sentido da frase, certo? Só repetindo, o que é que tu pensas ou o que tu pensas. Joia? E para fechar essa nossa aula, vamos falar sobre a parte junto, a parte separado com acento grave. Lembre-se que esse acento aqui, pessoal, não é crase. Crase é o fenômeno de unir a preposição mais a artigo. Também temos uma aula no nosso canal sobre a crase, certo? Mas veja, qual a diferença? Porque aqui nós estamos falando na questão do entendimento das palavras, certo? O valor semântico. A parte junto significa separar, certo? Não aparte as ovelhas no pasto, não separe, certo? Não divida, não as distancie, as ovelhas no pasto, né? A parte é a ideia de colocar de lado, ou seja, do grupo lá você colocar um ou outros ao lado, um pouco afastado, nessa ideia. Os livros para doação foram colocados à parte, ou seja, tem os livros que de fato a pessoa quer que permaneça, e tem aqueles que, na visão da pessoa, não tem mais utilidade, que vai ser doado, ou vai ser colocado para o lixo, ou vai ser pensado em alguma outra forma de dar um destino para ele, ok? Então, pessoal, por hoje só e somente só. Espero que tenha servido para vocês. Amanhã fecharemos com o quinto dia e no sábado faremos um resumão de tudo que nós estudamos. Joia? Um forte abraço, se inscreva no nosso canal
e dê o seu joinha.